Em 2020, completa-se 11 anos desde que o Flamengo foi hexacampeão brasileiro, após vencer o Grêmio de virada na última rodada por 2-1. A trajetória do Mengão foi a mais surpreendente possível, já que ninguém, após mais da metade do campeonato, dava o clube como um dos favoritos ao título. Só que fazendo uma campanha espetacular no segundo turno e contando com os vacilos dos concorrentes, principalmente do Palmeiras, assumiu a liderança na penúltima rodada, de onde não saiu mais. Nas primeiras 13 rodadas, o time foi comandado pelo técnico Cuca, que devido aos maus resultados acabou sendo demitido, e em seu lugar assumiu Andrade, que a princípio foi visto como um interino tampão, mas a pedido dos jogadores foi efetivado e conduziu o Flamengo até o fim da competição. Foram muitos os jogadores que contribuíram para a histórica conquista, sendo Adriano e Petkovic os líderes da arrancada. E nesse vídeo você vai saber o paradeiro dos principais personagens do Hexa e quantos ainda estão em atividade e quantos já se aposentaram. O goleiro Bruno foi titular em 37 das 38 rodadas, só ficando de fora do duelo contra o Internacional no Beira-Rio pela 26ª, graças ao terceiro cartão amarelo. De fundamental importância com suas defesas milagrosas e pênaltis defendidos, Bruno foi o capitão e o responsável por erguer a taça do hexacampeonato. Esteve em atividade até 2010, quando foi preso acusado de ser o mentor do assassinato de Elisa Samúdio. Após cumprir 7 anos de prisão, tentou recomeçar no Boa Esporte em 2017 e em 2020, prestes a completar 36 anos, está atuando no Rio Branco do Acre, onde até gol já fez. Diego Manchinha, como era chamado pelos torcedores, se profissionalizou no Flamengo em 2002 e durante boa parte de sua passagem pelo rubro-negro foi visto como um eterno reserva. Como já dito no tópico anterior, ele só participou do duelo contra o Internacional, onde não foi vazado. Em 2010, após 8 temporadas, deixou o Mengão e foi atuar no Ceará, e além do Vozão, rodou por vários outros clubes, como Boa Vista, Avaí, Mirassol e Santo André, sendo o clube do ABC Paulista o último defendido na carreira em 2017. Léo Moura é um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Flamengo na história, tendo ultrapassado a barreira dos 500 jogos e inúmeros títulos conquistados. Foram 10 anos na Gávea, tendo deixado o clube em 2015 com um jogo de despedida e tudo. De lá pra cá, o veterano já rodou pelo futebol dos Estados Unidos e da Índia, além de ter defendido também o Metropolitano de Santa Catarina, o Santa Cruz e o Grêmio por 3 temporadas. E o último clube que esteve vinculado recentemente foi o Botafogo da Paraíba. Atualmente, aos 42 anos, Léo Moura está sem clube e parece não ter uma data oficial para se aposentar. Ronaldo Angelim foi ninguém menos que o herói improvável do hexacampeonato, já que foi dele o gol da virada e do título sobre o Grêmio. O zagueiro vestiu o manto sagrado entre 2006 e 2011, tendo disputado quase 300 partidas. Após deixar o Mengão, ele rodou pelo Grêmio Barueri e pelo Fortaleza, clube que também é considerado ídolo, tendo sido a temporada de 2013 a última de sua carreira. Desde então, o Magro de Aço vive em Juazeiro do Norte, no Ceará, e sempre que possível marca presença em eventos festivos do Mengão. O zagueiro Álvaro desembarcou no Flamengo com o campeonato já em andamento, tendo estreado apenas no segundo turno, já que no primeiro semestre ele defendeu a camisa do Internacional. Rapidamente se adaptando ao novo clube, o jogador fez uma dupla de zaga bastante entrosada com Ronaldo Angelim, sendo titular em 13 dos 19 jogos do retorno. Permaneceu até meados de 2010 na Gávea, quando teve o seu contrato rescindido e a partir dali virou um cigano da bola, já que rodou por vários clubes do futebol brasileiro, como Vila Nova, Bragantino, Mojimirim, entre outros. Sua última temporada foi a de 2018, quando defendeu o tricordiano de Minas Gerais e desde então está aposentado. A exemplo de Álvaro, David Braz também desembarcou no Flamengo com o campeonato já em andamento, e alternando entre titularidade e banco de reservas, foi dele o gol de empate no jogo decisivo contra o Grêmio. Ficou no Flamengo até 2012, quando foi negociado com o Santos, equipe que defendeu até 2018, e posteriormente ainda teve uma passagem pelo Sivasspor da Turquia. Atualmente, em 2020, ele vem sendo titular de Renato Gaúcho na equipe do Grêmio. Promovido ao time de cima naquele mesmo ano, o zagueiro Wellington foi bastante utilizado no decorrer da temporada, sendo ao lado de David Braz o reserva da dupla de zaga titular. Mesmo atabalhoado e não tendo muito prestígio com a torcida, o defensor ultrapassou a barreira dos 100 jogos com o manto sagrado, e seu vínculo com o Flamengo se encerrou em 2016. Desde então, ele rodou por Coritiba, pelo futebol do Catar e da Turquia, onde está desde 2017, tendo defendido por 3 temporadas a camisa do Alanyaspor e atualmente, em 2020, ele firmou compromisso com o Besiktas.
Juan, em 2009, não teve uma temporada individualmente tão boa quanto a do Flamengo, já que o lateral esquerdo teve problemas de indisciplina e também conviveu com lesões, chegando a ficar 2 meses sem atuar. De volta na reta final, ele esteve presente nos últimos jogos que credenciaram o título flamenguista, e ao todo o lateral esquerdo entrou em campo 17 de 38 rodadas. Ficou no Flamengo até o fim de 2010, e em 2011 foi atuar no São Paulo. Ainda jogou no Santos, no Vitória, Coritiba, Goiás, Avaí, CSA e no Tombense de Minas Gerais, e seu último clube antes de pendurar as chuteiras foi o Boa Vista em 2019. O volante Toró alternou entre titularidade e banco de reservas, sendo uma espécie de 12º jogador do técnico Andrade. No jogo do título contra o Grêmio, o volante foi titular, assim como nas 3 rodadas anteriores, já que o titular da posição Maldonado havia se lesionado. Em janeiro de 2011, após 5 temporadas na Gávea, Toró deixou o Flamengo e se transferiu para o Atlético Mineiro, defendendo posteriormente as camisas do Figueirense e do Bahia. Ele ainda atuou 3 anos no futebol japonês, até retornar ao Brasil em 2017, onde atuou pelo Goiás. Desde 2019, o volante está na Finlândia, onde vem atuando pelo FF Jaro da 2ª Divisão. Maldonado foi apresentado juntamente com o zagueiro Álvaro, e assim como o companheiro, também não teve problemas de adaptação ao time de Andrade, sendo peça-chave na melhora defensiva do Mengão. Titular em 12 dos 13 jogos que disputou no campeonato, o volante marcou um bonito gol contra o Atlético Mineiro no Mineirão, sendo que esse foi também o seu último jogo na temporada, já que dias depois ele se machucou em um amistoso da seleção chilena. Permaneceu no Flamengo até o fim de 2012, quando não teve o seu contrato renovado, e dali por diante ele teve uma rápida passagem pelo Corinthians em 2013 e entre 2014 e 2015 defendeu o Colo-Colo, clube que pendurou as chuteiras. Atualmente, aos 40 anos, vem trabalhando como auxiliar técnico. O volante Williams foi de extrema importância no esquema do técnico Andrade, sendo líder de desarmes naquela edição do Brasileiro. Revelado pelo Santo André, o jogador chegou ao Flamengo naquele mesmo ano, e até meados de 2012, quando resolveu deixar a Gávea, ele sempre foi titular com todos os treinadores que passaram pelo clube. Após deixar o Mengão, Williams foi jogar na Udinese da Itália, mas já em 2013 ele retornou ao Brasil, firmando compromisso com o Internacional. Foram 2 temporadas em Porto Alegre, e dali por diante o volante começou a rodar por várias equipes do Brasil, como Cruzeiro, Goiás, Corinthians, entre outros, começando 2020 atuando pelo Goitacás do Rio de Janeiro, e no último mês de outubro, aos 34 anos, ele assinou o contrato com o desconhecido Nova Mutum do Mato Grosso. Ayrton, a exemplo de Williams, também foi peça-chave na volância do Flamengo, sendo que por muitas vezes o jogador também atuava improvisado como zagueiro. Revelado pelo Nova Iguaçu, suas boas atuações no Brasileirão de 2009 lhe renderam um contrato com o Benfica, tendo ficado em terras portuguesas até maio de 2011, quando retornou por empréstimo ao Flamengo. Em 2013, ele defendeu o Internacional, e entre 2014 e 2017 foi jogador do Botafogo. Entre 18 e 19 defendeu o Fluminense, acumulando ainda uma passagem relâmpago pelo Amazonas FC, e atualmente em 2020 está no futebol do Chipre. O chileno Gonzalo Fierro era outro jogador que Andrade gostava de colocar para jogar no decorrer das partidas, já que dos 24 jogos que ele disputou no campeonato, 15 foram vindo do banco de reservas. Meio campo de origem, quando preciso, ele também fazia lateral direita improvisado, e no jogo do título contra o Grêmio, ele substituiu Petkovic minutos após o sérvio cobrar o escanteio para a cabeçada de Angelim. Ficou no Mengão até o fim de 2011, e de 2012 a 2018 atuou pelo Colo-Colo. Ainda defendeu o também chileno Antofagasta, e atualmente em 2020 ele é jogador do Deportes Colônia da 2ª Divisão do Chile. Petkovic em 2009 já estava em final de carreira, e seu retorno ao Flamengo na metade da temporada foi cercado de desconfiança, já que ele vinha de passagens ruins por Santos, Goiás e Atlético Mineiro. Sem muitas oportunidades com o técnico Cuca, que reprovou sua contratação, o meio-campo só passou a atuar com mais frequência após a efetivação de Andrade. Jogando futebol de altíssimo nível mesmo aos 37 anos, foi peça-chave na conquista do Hexa. Ficou no Mengão até 2011, quando, sem espaço com Vanderlei Luxemburgo, resolveu encerrar a carreira aos 39 anos. Desde então já trabalhou como dirigente, treinador e atualmente é comentarista nos canais Sport TV.
Zé Roberto no começo da temporada foi tido como uma das principais contratações, só que o primeiro semestre do meia atacante não foi lá essas coisas, com ele quase sendo dispensado pela diretoria. Com a efetivação de Andrade, ele passou a ter mais oportunidades, e com isso seu bom futebol apareceu, e na ausência de Adriano, foi decisivo marcando gols. Só atuou a temporada de 2009 pelo mais querido, e no ano seguinte, em 2010, foi atuar no Vasco. Ainda defendeu o Internacional em 2011 e o Bahia entre 2012 e 2013, e antes de encerrar a carreira, ainda jogou no Figueirense, no Brasiliense e no Botafogo de Ribeirão Preto. Falar da importância de Adriano na campanha do Hexa é chover no molhado, já que o atacante ao lado de Petkovic foi peça-chave na conquista do título. Artilheiro da competição com 19 gols, o Imperador decidiu inúmeros jogos que pareciam complicados, tirando o Flamengo do sufoco inúmeras vezes. Eleito o melhor jogador do campeonato, o Imperador definitivamente deu a volta por cima em 2009, já que antes de acertar o seu retorno ao mais querido, havia anunciado que não jogaria mais futebol, pois estava desmotivado. Ficou no Mengão até meados de 2010, quando resolveu retornar à Itália para jogar na Roma. Por lá não deu certo, e em 2011 voltou ao Brasil para jogar no Corinthians, onde foi novamente campeão brasileiro. Ainda defendeu o Atlético Paranaense e tentou um recomeço no Miami United dos Estados Unidos, mas sem manter o comprometimento e a pontualidade, resolveu largar de vez o futebol, sem nunca ter anunciado a sua aposentadoria oficialmente. Até então um desconhecido no futebol brasileiro, Emerson, que ganhou o apelido de Sheik quando desembarcou no Flamengo, só atuou no primeiro turno, já que recebendo uma proposta irrecusável de um time dos Emirados Árabes, acabou deixando o Flamengo. Mesmo só atuando o primeiro turno, ele conseguiu marcar 7 gols em 14 jogos. Gols esses que lá na frente contribuíram para a conquista do título. Depois do Mengão, ele também jogou no Fluminense, onde venceu o Brasileiro de 2010, no Corinthians entre 2011 e 2015, onde foi multicampeão, e mais uma vez no Flamengo, com essa segunda passagem não deixando saudades. Ainda defendeu o Botafogo e a Ponte Preta, e a última temporada de sua carreira foi a de 2018 no Corinthians. Atualmente vem trabalhando como comentarista. O ponta-esquerda Everton, na maioria das vezes, entrava nas partidas vindo do banco de reservas, mas com a lesão de Juan, ele foi deslocado para a lateral esquerda, tendo dado conta do recado na arrancada rumo ao Hexa. No final da temporada, ele foi vendido para o Tigres do México, onde ficou pouco mais de um ano até ser repatriado pelo Botafogo em 2011. Também jogou no futebol da Coreia e no Atlético Paranaense, até acertar o seu retorno ao Flamengo em 2014. Em 2018, ele pediu para deixar o mais querido após uma oferta do São Paulo, e no Morumbi, Everton teve altos e baixos. Atualmente, em 2020, é mais um ex-campeão que está vestindo a camisa do Grêmio. Denis Marques foi contratado na metade da temporada para suprir as saídas de Obina e Josiel. Só que a passagem do atacante pelo Mengão foi decepcionante, já que ele não foi nem sombra daquele veloz, goleador e habilidoso atacante dos tempos de Atlético Paranaense. Só marcou 2 gols na vitoriosa campanha, e em 2010 foi dispensado por deficiência técnica. Em 2012, após quase 2 anos sem atuar, ele firmou compromisso com o Santa Cruz, e no clube teve passagem memorável, liderando o Santinha na conquista de 2 estaduais e sendo também campeão da Série C. Seu último clube foi o ABC de Natal em 2014, e desde 2015 está aposentado. O técnico Andrade por muitos anos trabalhou como interino no Flamengo, e foi em 2009 que de fato ele assumiu de vez o time. Em 25 rodadas, ele obteve 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, sendo que 3 dessas 5 foram no segundo turno. Em 2010, após perder o estadual para o Botafogo e passar no sufoco da fase de grupos da Libertadores, o ídolo acabou demitido, e a partir dali não conseguiu emplacar mais nenhum trabalho de destaque, acumulando passagens ruins por Brasiliense, Paysandu, Boa Vista, entre outros clubes, e o seu último trabalho foi no Petrolina de Pernambuco em 2017. Beleza, nação? E chegamos ao final de mais um vídeo no Ouromengo TV. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.